Essas linhas aí que tem são do próprio 3D Max, que são as minhas coordenadas, né? Minhas dimensões para poder seguir meu roteiro. Por que que eu, eu tenho que seguir esses traçados? Eu poderia fazer simplesmente sair fazendo buraco, fazendo estrada, direto no Lumen. Mas ia ficar uma coisa meio sem organização, sem ordem de grandeza, sem tamanho. Então, por exemplo, essa parte, a gente pôs num vídeo futuro, você vai ver que vai ter uma horta. A horta tem toda uma métrica correta para se fazer e tudo mais, né? Então eu fui seguindo ali, ó, meu grid, né? São umas lines que eu fiz no 3D Max. E meu arquivo é esse aí que tem a casa e essas linhas. E o resto é o Lumen. Fui ajeitando as árvores. Comecei a melhorar um pouquinho o ambiente, ele estava muito sem graça, né? Não tinha nada. Então aqui, colocando algumas árvores, fui tentar ver se essa árvore parece um café em flor, mas acho que não é. Aí diminuindo a ilha do centro, escolhendo uma vegetação, um mato ali para poder ficar mais realista, né? Então uma certa sujeira é importante, não ficar tão perfeito. A Luna, meu gatinho, minha gatinha, né? E aí já fiz uma melhoria no ambiente. Já comecei a regulando o deck. Essa ferramenta do Lume é muito interessante de você ir mexendo nos terrenos. Hoje eu descobri uma função que você consegue pegar terrenos do Google Earth, do Google Maps e importar direto no Lume. Não fica muito preciso, não. Eu tinha várias possibilidades de trabalhar com terreno. Eu resolvi trabalhar misturado entre o Lumion com essas elevações, mas depois vocês vão ver logo nesse vídeo mais para frente que eu vou começar a ter que fazer a estrada. E uma estrada simplesmente reta, não, a estrada de terra em geral tem aquelas elevações, as laterais, né? E eu preferi começar a trabalhar com as ondulações de terreno no próprio 3D Max e aprimorando no Lumion. Aí eu estou fazendo ainda a cabana, né? Tava com dificuldade no material do telhado. Aqui atualizei a casa, estou tentando ali ter uma noção de como que é o telhado, né? O telhado da casa. Minha casa, a cabana que está virando uma cabana no lago, está virando uma casinha, né? Então estou fazendo alguns testes de materiais aí, como vocês podem ver, dando já um acabamento para minha casa no lago. E já fui fazer um render da cena para como ela ficou agora. Já deu uma melhorada, né? Você vê que já está começando a formar uma cara. Tá ficando bonito, tá? De ensolarado, né? O reflexo da água ali, você viu que dá para fazer uma reflexão interessante. E pronto. Aí eu continuei a montar uma estradinha, depois eu comecei a ver que, ó, eu comecei a trabalhar com a estrada no Lumion. No caminho de terra que vai para uma estrada. Essa estrada vai para a civilização, né? Que eu não sei o que vai ser. Por enquanto, esse lado de cá que eu estou fazendo é meu lugar seguro. Não entram pessoas, ok? Eu comecei já a montar o caminho. Aí você vê, a estrada fica chapada, né? Eu poderia ir com o lume ali, mas o lume ele tem uma limitação de pincel para fazer essas elevações. Eu comecei a perceber que eu ia ter muita dificuldade, tá vendo? O pincel mais fininho que tem ocupa uma área muito grande. Comecei a ter essa dificuldade de fazer essas elevações nas laterais da estrada. Então eu tive que ir para o 3D Max e fazer lá. Eu tive que descobrir como fazer isso lá.
É simples, mas tive que dar uma pesquisada. Aí o ângulo, já tendo uma noção de como é essa estrada lá. Estou pensando até fazer uma seta ali, tipo, ó, civilização para lá, quem está chegando de lá, não ultrapasse. Perigo, urso, pulga, sei lá. Aí já foi um outro dia que eu já estava fazendo já um acabamento, esse vidro aí, esse material transparente para acabar, não está nada rústico, né? Então eu resolvi botar um material que simula uma palha, antigamente se falava sapê. Quero deixar bem primitivo essa parte aqui, sem nada de tecnologia. Tecnologia vai ser para estrada de lá. Aí a gente vai ver o que vai dar. Aí já comecei a fazer alguns detalhes de pedra. Aqui, pronto. Essa parte é interessante. Esses morrinhos, ó, eu fiz no 3D Max. Não conseguiria fazer esse nível de detalhe no próprio Lumion, porque ele é muito grosseiro. Então, eu trouxe o material, importei o objeto separado e apliquei a textura da própria grama do terreno. Isso eu vou poder fazer ao longo de todo o trabalho. Hoje eu estou pesquisando umas coisas com animações, vai ter todo objeto se mexendo na cena, né? Sai do lado aqui, o lado da estrada, do lado da direita. Do lado de lá eu vou fazer uma floresta mágica, misteriosa. Ter caveira andando no meio da floresta é coisa de louco. Hoje eu já estava pesquisando como fazer a caveira sair correndo. Vocês aguardem. Ter caveira no meio da floresta, a bruxa de Blair, vai ser uma coisa de louco. Aí pronto, ó. Uma cabra, rapaz. Uma cabra. Botar esses elementos é interessante, você vai tendo noção de tamanho, entendeu? Se você perde a noção. A luna lá. Tirei o objeto, botei de volta. A luna é um gatinho, ela tá pequenininho, gatinho lá, tá vendo? Tá dormindo ali. Aí, ó, os peixinhos para ver. Minha está totalmente deformada, depois eu vou ter que dar um tapa nela. E essa é a parte do acabamento. O próximo vídeo eu vou começar a dar uma continuidade nessa estrada, dar um acabamento legal nessa estrada. Eu vou usar o 3D Max, vocês vão ver como que é para fazer aquelas elevações. E é isso. Temos voltei ali minha casa, tá vendo como vocês podem ver, apareceu de repente que eu fiz aparecer, escondi esse objeto 3D e ele volta quando eu quiser. Às vezes pode ficar muito pesado, posso botar vários objetos 3D. Posso colocar ali uma cabana, uma venda, um carro, o que quer que seja, animado, não animado. E você vai tendo vários objetos no mesma cena do Lumion aqui. Basicamente é isso. Terminamos por aqui, essas são as cenas finais. Vamos mostrar como que foi feito a estrada, certo? Como eu tinha te falado, essa parte aqui da estrada ela é muito difícil de fazer no Lumion, porque o Lumion é muito grosseiro, aquelas pinceladas grosseiras dele. Então, por exemplo, esse objeto aqui foi feito no 3D Max. Até estou botando uma cabrinha aqui para ter uma noção de tamanho. E todo esse terreno que você está vendo aí, ele é uma malha. Depois eu vou explicar no 3D Max, mas depois a gente chega lá. Primeiro eu estou fazendo o caminho da estrada, como vocês podem ver. Tentei fazer uma curvinha lá que depois eu abortei. Então, organizando melhor a minha estrada, com medidas e tudo mais. Atualizei ali a malha para saber o caminho que eu vou percorrer ali, certo? Fiz alguns ajustes. E com a linha que eu fiz no 3D Max, eu consigo planejar melhor meu caminho, ok? Você já imaginou fazer isso tudo na intuição, colocando árvore, estrada direto no programa, não ia dar certo, então tem que ter um certo planejamento. É aquilo que eu falei, ó, fazendo a estrada no próprio Lumion,
e fica uma coisa plana, achatada. E eu nunca vou me esquecer da infância, quando eu ia para o sítio do meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, a gente tinha sempre essas estradas de terra, e sempre tem esses barrancos laterais, né? Então, difícil encontrar uma estrada de terra que seja plana, sempre tem essas elevações laterais que eu pretendo fazer para dar uma certa autenticidade, né, veracidade para o desenho. Aí eu já fui planejando já a posição das árvores. E aí já comecei a brincar, tive que estudar um pouquinho para conseguir fazer isso daí. O que é esse sistema que você está vendo? Né? Esse é um plano no 3D Max, que eu vou lá no Paint Deformation, do Edit Poly, que é um modificador, e consigo fazer todas esses tracejadinhos, tá vendo? Para você ver com mais calma, eu vou dar uma paradinha aqui. Olha como é feito, presta atenção. Eu até salvei aqui. Cria um plano, deformador Edit Poly, e você vai naquele Paint Deformation e você consegue regular o pincel e começa a fazer suas elevações. É do mesmo jeito que você faz no Lume. O Lume você coloca a elevação para baixo, para cima, você pincela todo o seu plano e a malha vai subindo e descendo. Só que aqui eu tenho muito mais controle de dimensões. Se eu quiser ter uma elevação de tal altura, eu já determino. O Lume não tem medida nenhuma assim muito clara para você trabalhar. Tem uma ferramenta de medição lá, mas é só para ter uma noção. Então esse é o melhor sistema, ok? Vou continuar aqui o vídeo. E assim eu consigo até, de uma maneira despojada, sem deixar... As irregularidades fazem parte do terreno. Então, eu não me preocupei muito em ficar fazendo linhas retas e tudo mais, tá vendo? Então, essas imperfeições fazem parte de qualquer terreno. Você vê que eu vou regulando ali embaixo o push value, quer dizer, o quanto você vai subir, e tem o diâmetro também, de quanto você quer pegar, a área que você quer pegar. Atualizei, olha que interessante. Aqui no Lumion, eu tenho toda essa malha que está em 3D Max, fez todas as elevações para mim. Aí no próprio Lumion eu vou lá só vendo onde eu quero grama, onde eu quero terra. Vou no brushzinho de pincel e eu vou fazendo minhas marcações. Por enquanto é uma estrada curtinha, né? Eu não sei para onde ela vai dar essa estrada. Posso fazer umas montanhas lá para o final, sei lá, pode acontecer, né? Mas pelo menos dá uma noção de que tem algum lugar para chegar. Aonde vai chegar a gente não sabe. A cabrinha continua ali. Aí você começa a fazer os ajustes. Muito mais fácil fazer as malhas assim. Né? Tem, lógico, que tem outros métodos para fazer esse tipo de elevação. Eu pesquisei bastante, vários métodos. Esse é o mais simples. Se vocês souberem de algum método mais fácil de fazer essas elevações, me dá um toque. Mas isso depois eu posso fazer até montanha, porque não vou querer viver nesse universo aqui, esse campo tão aberto, né? Vai ser o Planalto, uma coisa. Depois eu vou fazer umas montanhas, provavelmente eu vou usar o mesmo sistema. Dá para fazer umas montanhas no Lumion também. Aí que interessante, ó. O pau que dá às vezes. Como é um plano, esse plano ele entrou dentro do lago. Ele entrou dentro do lago e ficou aparecendo ali no Lumion. Então você vai lá, simplesmente recorta as partes que estão atrapalhando. Eu peguei esse arquivo do 3D que eu apliquei no Lumion, joguei um pouquinho para baixo. Aí na hora que eu atualizei ainda ficou essas arestas, tá vendo? Aí como eu estava com essa dificuldade aqui de acertar essa beiradinha, eu resolvi simplesmente subir o terreno no Lumion para poder chegar e tampar esse buraco sinistro, essa falha da Matrix. Tem uma falha da Matrix.
Pronto, olha que bonitinho. Ficou muito legal. Aí você começa, enquanto você está trabalhando, é engraçado, você começa a ver um monte de erro, né? Aí você já, no meio do processo, você começa a ver uma ponta de montanha que está a mais, uma árvore que está fora de lugar. Então é bem interessante. Para você que trabalha com 3D, ou tem intenção de trabalhar com 3D, esse processo aqui é um processo divertido para você entender como fazer as coisas. Não é não pretendo dar uma aula aqui de 3D, que não existem 1000 cursos. Para você ter uma ideia, qualquer coisa que eu tenha alguma dificuldade de fazer, entro no YouTube, digito, eu quero fazer isso, isso, isso. Já aparece, tem todas as dicas, né? Mas eu acho que é um caminho legal para você entender desde o que é trabalhar com uma natureza, trabalhar com os terrenos, e depois, mais tarde, vai entrar nos objetos mais complicados, né, mais complexos. E acho que o grande problema do 3D é a modelagem, né? Modelagem de objetos. Os materiais você vai se virando, a iluminação você vai com a experiência, vai pegando, mas modelagem realmente, principalmente as modelagens orgânicas, né? Fazer coisa reta é fácil, agora a orgânica é complicado. Mas isso aqui, eu pretendo com isso, quem tiver acompanhado a sequência de vídeos, vai passar por vários processos e vários desafios que eu vou ter, né? Um deles, por exemplo, é colocar cenas animadas de vídeo, que eu sei como fazer, mas eu queria que aparecessem vídeos no meio da floresta, uma coisa assim, vamos ver o que vai dar. Então tem vários desafios pela frente que eu ainda vou ter que pesquisar até a gente chegar lá. Aqui já estou fazendo a renderização final e eu vou terminar o vídeo com uma pequena animação mostrando como é que ficou a estrada. Você vê que ela já deu uma melhorada do vídeo anterior, então ela estava só iniciando praticamente, né? Aqui um render. E agora com vocês a animação, beleza? O próximo vídeo vou trabalhar em cima da horta, ali atrás da casa, que é uma coisa interessante, e conte comigo. Qualquer dúvida é só ligar. Pelo telefone, pelo WhatsApp, qualquer coisa. Fui!